A empresária e coordenadora da Sara da Mulher, Janete Riva, esposa do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, acompanhada de seu advogado, concedeu uma coletiva no final da manhã desta sexta-feira para explicar detalhadamente a decisão do desembargador Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal, de conceder um habeas corpus, desconsiderando as argumentações do juiz federal Julier Sebastião da Silva de supostos crimes ambientais atribuídos aos detidos na Operação Jurupari da Polícia Federal. Porque a minha preocupação maior, como eu estava lá sabendo que não tinha nada errado, que por dia ou menos dia seria aprovado isso e a Justiça nos daria essa liberdade, a minha preocupação maior sempre foram com meus filhos e meu marido aqui fora. Com a família em si, com meu pai, com minha mãe. A prisão. Antes de começar o depoimento, ele disse que seria rápido, realmente foi. Tinha acho que 5 perguntas, se não me engano. E onde desde antes de começar a primeira, ele deixou claro que não tinha sido a Polícia Federal que havia pedido o nosso indiciamento. Ou seja, a Polícia Federal já vinha estava fazendo uma investigação em cima dessa Operação Jurupari, segundo informações deles, há 2 anos praticamente, e não viu necessidade de dar voz de prisão para mim e para o meu genro. Ele repetiu várias vezes. Por 3 vezes o delegado federal fez questão de dizer isso. Não fomos nós da Polícia Federal que pedimos sua prisão. Os motivos. Está muito claro naquela página 14, se não houver político, não investigue. E ele fazia sempre questão, por exemplo, quando você está sendo indiciado, acionado, sempre é o seu nome. Ele, antes de colocar o meu sobrenome, ele colocava a esposa do deputado Riva, ele não colocava a Janete Riva. Ele fazia questão de, então, fazer a esposa do deputado José Riva. Para o engenheiro que fez o manejo, a primeira pergunta, foi o senhor que fez na fazenda da esposa do deputado Riva? Ou seja, foi muito claro. Plano de manejo. Em nenhum momento apareceram pessoas lá para fazer uma vistoria na fazenda, porque o que nós tiramos da madeira, a venda do nosso manejo, está declarado no meu imposto de renda. O trauma. Nós vamos acioná-lo nas instâncias jurídicas, desde da denúncia no CNJ e todas essas indícios que ele apresentou, nós vamos indiciá-los também, porque uma reparação de dano moral, acabei de dizer, impossível, porque o estrago que ele faz não somente na caso da minha família, onde eu e meu genro, mas de todas as famílias envolvidas. Ou seja, nós tivemos lá uma senhora junto, uma engenheira, que nesses 5 dias ela passou por 3 presídios. Ela passou lá pela Maria do Couto, ela foi no Corpo de Bombeiros e acabou na Polinter. Essa pessoa, eu liguei para ela hoje para ver como estava, ela disse assim, olha, todo dia eu acordo presa, eu não consigo me libertar mais desse trauma. Já imaginaram que isso pode causar na vida de uma pessoa? Então esse senhor é muito inconsequente, porque partimos do princípio que uma prisão preventiva, ela vem para pessoas que apresentam alto risco de periculosidade ou que possam atrapalhar uma investigação. E nós nunca, em 2 anos, nenhum dos presos que nós pudemos ter contato com todos eles, fomos chamados a prestar algum esclarecimento. Considerado sem fundamento e de cunho político pelo advogado Valber Melo, Julier terá agora de dar explicações à Justiça Federal sobre os motivos que levaram à distribuição manual dos processos da Operação Jurupari, deflagrada no último dia 21 de maio. O próprio delegado falou, olha, o depoimento seu vai demorar no máximo 20 minutos, porque não tem áudio, não foi interceptado nada, e eu não tenho muitas perguntas para te fazer, até porque não foi eu que representei pela tua prisão. Eu representei pela prisão de outras pessoas, isso quando chegou no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal então requereu a prisão e o senhor Julier decretou a prisão dela. Então a Polícia Federal em nenhum momento representou pela prisão da senhora Janete, bem como de outras pessoas. A responsabilidade. É importante ressaltar que em direito penal não existe responsabilidade objetiva. Por isso que o delegado disse que não tinha perguntas para fazer para ela. Falou, as perguntas que eu tinha para fazer aqui, talvez fosse para o engenheiro, porque aqui não tem nenhuma interceptação da senhora, não tem nenhuma conversa gravada da senhora com qualquer servidor da SEMA. A senhora é apenas proprietária da fazenda, mas a senhora não faz plano de manejo. A senhora tem procuração, passou procuração para alguém gerenciar a sua fazenda? Ela falou sim, tem um engenheiro responsável. Então ele falou, eu não tenho nada para te perguntar, né? Então esse foi o primeiro ponto que chamou a atenção. Evidências de uma perseguição. Geralmente quem faz o indiciamento é o delegado de polícia. E esse indiciamento já chegou pronto lá. E aí eu indaguei a ele, doutor, mas vem cá,
por que o indiciamento já está pronto? Ele falou, não, já veio assim. Eu falei, mas aí, quem indicia é o Ministério Público Federal ou é o delegado de polícia? O Julié deixou escapar, né? Se não tiver político, não investiga, ou se tiver político, investiga. Isso também foi frisado para ele. E o desembargador Tourinho, ele tem ciência disso já, né? Apesar de nós levamos as manchetes para ele dos jornais que estavam saindo em Mato Grosso. Inclusive, eu até indaguei para ele o seguinte, falei, inclusive a prisão da Janete foi por conta especificamente dela ser esposa de um deputado. Ele falou, ele disse isso na decisão. Eu falei, disse, tá aí, Vossa Excelência pode ter. Ele falou, eu não acredito. Ele falou, tá aí na decisão. Então, quer dizer, esse era um outro ponto. A prisão dela era por conta de quê? Esposa do deputado Riva. As prisões. O Julié, em nenhum momento, especificou quais eram os motivos da prisão. A decisão dele tem 100 laudas. Essas 100 laudas é Ctrl-C, Ctrl-V, que ele repetiu do Ministério Público, que é sempre assim. Parece que manda-se um e-mail já para ele com todos os argumentos prontos. E ele simplesmente fundamenta lá, genericamente, pede prisão por atacado, sem individualizar. Então essas prisões, não só a dela, mas como as demais, também eram totalmente nulas. O grampo. Outro ponto interessante é que ele grampeou deputado, apesar de não formalmente, o próprio governador Blairo Maggi, o deputado federal, quando ele não teria competência para tanto. Processualmente falando, quando aparece algum político que tem foro por prerrogativa, ele deveria pedir autorização para o foro competente, ele não fez isso. Então ele escutou todo mundo ilegalmente. Isso nós já estamos tratando sobre uma reclamação no Supremo por usurpação de competência. Ou abuso. Não foi uma distribuição aleatória, foi uma distribuição manual. Inclusive o desembargador Tourinho pediu informações para ele sobre a maneira que foi feita a distribuição. E além de várias ilegalidades, como por exemplo a prisão do genro, do deputado, onde eles pediam mandado sem as formalidades legais, e o artigo 350 do Código Penal fala que o juiz cometeu um crime. O artigo 350 diz, ordenar ou executar medida privativa de liberdade sem as formalidades legais ou com abuso de poder. E foi isso que o desembargador Tourinho deixou frisado na decisão. Alguns juízes, e ele não citou especificamente o Julié, mas a decisão dele é combater na decisão do Julié, ele deixa claramente aqui na página 10 da decisão, quando ele fala, a justiça não pode ser instrumento de vingança. O que tem acontecido ultimamente é que alguns magistrados, sem qualquer fundamentação, de forma arbitrária, impõem o carceramento provisório do acusado, desrespeitando a legislação existente no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, o juiz que assim procede, que comete abuso de autoridade, violando o princípio constitucional do devido processo legal, tipificado na Lei 4898/65. Então ele já deixa bem claro, que implicitamente, não diretamente, que o juiz agiu com abuso de autoridade, o que dá margem para a defesa da senhora Janete também representá-lo por abuso de autoridade, que é o que nós vamos fazer. Agora, nós não vamos parar, nós vamos tomar todas as medidas cabíveis, não tem como mais reparar o dano que foi feito, como ela bem frisou, mas nós vamos responsabilizá-los no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria do Tribunal Regional Federal, em todos os órgãos. E assim, os outros advogados que acompanharam também disseram que vão fazer da mesma forma.